Ainda que ninguém viva o que popularmente é conhecido como dependência emocional ou vício sexual, ainda que ninguém viva, não significa que a pessoa não tenha problema. Porque a pergunta é, quem você adora? Andréa Vargas, cofundadora e líder da agência de missões Avalanche, é autora do livro O Coração Explícito do Sexo. Seja muito bem-vinda à Comunhão e gostaria que você começasse falando sobre o livro que reúne uma visão do sexo a partir de uma cosmovisão bíblica. Ok, obrigada, Vitor, pelo convite de estar aqui com vocês. Estava aqui conversando um pouquinho antes, eu lembrei que faz mais ou menos uns 15 anos que eu vim aqui pela primeira vez gravar uma entrevista, ainda para a revista impressa, sobre o assunto da sexualidade. Então, para mim é uma enorme satisfação estar aqui de volta, saber que vocês estão aqui servindo o povo de Deus ao redor do Brasil e do mundo. E sim, a Missão Avalanche ela começou em 2004 aqui no Centro de Vitória, uma agência de missões urbanas, e ali dentro, atendendo a um dos eixos que a gente tem, que é na área de treinamento, a gente começou a desenvolver a escola de sexualidade, de aconselhamento em sexualidade, e o livro, ele é decorrente dessa jornada de 20 anos, ouvindo pessoas, pesquisando sobre o assunto da sexualidade, conversando com pessoas, buscando a Deus, e aí tive a chance, pela graça de Deus, de compilar tudo isso e lançar esse livro, finalmente. E o tema do livro fala sobre o coração e o sexo. O que os dois têm em comum? Eu gostei demais dessa sua pergunta. Eu vou tomar a liberdade de mostrar um pouquinho a capa do livro, pode ser? Então, se você bater o olho, eu acredito que boa parte das pessoas vai ter o olhar atraído para aquelas palavras que estão mais ressaltadas. Explícito, sexo. Mas o que é interessante é o seguinte, que à medida que a luz chega, a gente vai vendo que por trás do explícito sexo tem um coração. Então, para você ver, aqui já tem um resumo, através aqui do design do livro, da arte, já tem um resumo do que o livro se trata. O livro se trata exatamente da tentativa de apontar para a central do desafio humano o olhar para a sexualidade. Ou seja, é no coração humano que as principais decisões da vida são estabelecidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sexualidade humana ela é a expressão da nossa identidade. Então, quem expressa a sua sexualidade? Todo mundo que está vivo. Então, todo mundo que está vivo expressa a sua identidade e usa a sexualidade para isso. E a sexualidade é uma das formas do ser humano também expressar a sua sexualidade do ponto de vista afetivo, erótico, do ponto de vista subjetivo, e assim vai. Então, é importante que a gente faça a correlação entre o que acontece da cintura para baixo com aquilo que está estabelecido da cintura para cima. Então, o coração humano é a central de toda adoração. E a partir de quem a gente adora e de como a gente adora quem adora, isso aí vai afetar toda a nossa vida, inclusive a expressão da nossa identidade através da sexualidade. Eu tomei a liberdade de, digamos assim, licença poética, para tentar anunciar o seguinte. Às vezes as pessoas acham que a sexualidade é um assunto que ficou de lado das Escrituras. Isso não é verdade. Tanto é que a Bíblia ela começa trazendo exatamente a Gênese, ou seja, o início, a história das origens. Como diz Gênesis 2, fala que ali Moisés está trazendo a história das origens. Em Gênesis 1 a gente vê como se fosse, aí eu faço menção a uma ilustração que a própria Francine Walsh usa no livro dela, Ela, a Imagem dele, e ela fala o seguinte, que em Gênesis 1, Deus está fazendo como se fosse uma foto panorâmica. E em Gênesis 2, é o zoom dessa foto panorâmica. Então em Gênesis 1, o que a gente vê? O relato da criação. Então é ali que a gente vai ver, por exemplo, que existe uma relação de toda a realidade com Deus. Então Deus é o criador de toda a realidade. Então não tem como a gente desacoplar esse assunto da realidade criada por Deus com a nossa vida hoje aqui. Sendo assim, você vai observar que desde o princípio do registro da criação, Deus teve o cuidado de colocar ali a antropologia dele, ou seja, o olhar dele a respeito do ser humano.
Por isso que é importante a gente voltar para o relato criacional, porque ali a gente vai ver qual é o plano do Criador a respeito da humanidade. Compreende? Então não faz sentido a gente olhar para o ser humano desacoplado da realidade bíblica. A gente precisa então voltar para a Escritura e perguntar para a Escritura quem é o ser humano. A história maior de Deus precisa ser resgatada, Vitor. Por quê? Porque a nossa história menor, ou seja, nós como humanos, comparados a toda a realidade criada, a nossa história é menor. Ela é mais curta, ela é mais compacta, ela é um pedaço dessa história maior. Para eu entender quem eu sou hoje, no meu tempo, eu preciso. Essa é a grande angústia do livro. Essa é a grande proposta. Essa história menor, ela tem que ser acoplada, ela tem que ser acomodada dentro da história maior. Porque daí todas as coisas que são, de fato, pontas soltas na nossa vida hoje começam a fazer sentido. Por isso que a gente pode falar de redenção. Por quê? Porque quando Deus cria todas as coisas, Ele cria todas as coisas para a honra e para a glória do seu nome, para que a gente tivesse o quê? Que a gente fosse um com Ele. Assim como o Pai é com o Filho é com o Espírito é com o Pai, a Trindade vivendo nessa harmonia perfeita, de amor, de eternidade em eternidade, vamos colocar assim, Deus nos cria a sua imagem para a gente poder usufruir disso. O fascínio pelo sexo tem tornado-se cada vez maior. Como compreender esse aumento desenfreado pelo sexo na sociedade? O ser humano é fome, ele é desejo, ele é sede em movimento por Deus. Por que isso é importante? Porque isso é a estrutura do ser humano. Os 8 bilhões de humanos são seres pura fome de Deus. E aí veio o pecado. O pecado foi exatamente a proposta de mudar a direção do coração humano, que antes era suprido por Deus, agora não é mais. Logo, o ser humano continua, depois do pecado, pura fome por Deus, sem ter a consciência disso, sem ter a humildade e a convicção a respeito disso. Logo, o ser humano, ele é fome que procura saciar essa fome com aquilo que dá a sensação de Éden. Por isso que muitas pessoas usam o sexo como uma tentativa de suprimir, uma tentativa de preencher a fome que é por Deus, mas que o próprio sexo não dá conta de suprir. Por isso que, inclusive, você tem que repetir várias vezes para ver se aquilo ali consegue segurar essa sua onda de pura fome interior. E nunca dá. Eu diria que faz 20 anos que isso aí está sendo elaborado no meu próprio coração. E demorei bastante, sempre tive muito receio de deixar uma obra registrada, porque eu tenho muito apreço pelos livros. Sou filha e neta de professores. Então, eu não acho brincadeira deixar um livro, você deixar um registro e poder bagunçar a vida das pessoas. Então, eu procurei estudar, procurei validar aquilo que eu fui entendendo, e depois de uma trajetória de 15 anos, eu diria, eu voltei para os estudos, fui fazer um mestrado para submeter tudo que eu pensava sobre sexualidade ao crivo de pessoas que eu considero de excelência no que diz respeito ao rigor acadêmico, teologicamente falando. Então, foi resultado desse movimento de voltar para a sala de aula como aluna e ouvir dos gigantes o que eles tinham a ensinar, que eu fui submetendo minuciosamente, ponto por ponto, daquilo que eu entendo sobre esse assunto. Então, o livro ele é resultado disso, não só do conceito em si que eu propus, mas também da aplicação desse conceito.
E isso já tem sido validado já há um bom tempo, né? Através do aconselhamento. E Andréa, na obra, você trabalha sobre o coração do homem e o sexo. O que está por trás da violência sexual? A violência sexual é um dos desdobramentos dessa tragédia chamada queda, que é registrada em Gênesis 3. Então, a violência sexual, a violência doméstica, a violência em todas as suas... a violência racial, em todas as suas vertentes, ela é um desdobramento da queda. Por isso que ela precisa ser enfrentada. Mas enquanto a gente não olhar para ela a partir do olhar que denuncia a idolatria no coração humano, eu acredito que a gente vai ter, sim, algumas melhoras do ponto de vista da redução de dano, mas de forma alguma redentiva. Então, se a gente fizer o caminho de volta, de olhar o coração humano e propor um novo coração para os que creem, o resto da sua vida, as outras dimensões da sua vida começam a ser alinhadas rumo à estatura de Cristo. Existe no ambiente religioso, sim, o tabu em torno? Existe. Existe. E a gente precisa fazer um enfrentamento disso. Não é para... agora eu tenho que incutir aqui dentro o assunto da sexualidade, não. É só incutir a narrativa bíblica, porque dentro dela vai ter a história da humanidade segundo a perspectiva do próprio Deus, e com isso a gente acaba chegando na sexualidade. O que está por trás dos vícios sexuais e como se livrar deles? Se a gente fala de vício sexual, eu já notei que as pessoas acham o seguinte. Então você está me dizendo que o problema é que a pessoa gosta muito. O problema é que a pessoa faz muito. O problema é que a pessoa quer muito o sexo, é isso? Então é fácil resolver, só diminuir a dose. Da mesma forma o conceito de dependência emocional. Então você está me dizendo que o problema é que a pessoa depende do outro emocionalmente. Então, se ela depender menos ou se ela não depender, resolver o problema da pessoa, cuidado. Porque de repente você pode trazer até um certo equilíbrio nesse relacionamento. Ok? Seja no campo da dependência emocional, como também é popularmente conhecido, seja no campo do vício sexual. A gente traz um equilíbrio, a gente traz um controle, limite. Então dá a entender que o problema foi resolvido. O que eu quero dizer, ainda que ninguém viva o que popularmente é conhecido como dependência emocional ou vício sexual, ainda que ninguém viva, não significa que a pessoa não tenha problema. Porque a pergunta é, quem você adora? Não podemos deixar de falar da Agência de Missões Urbanas Avalanche, que completa 20 anos em 2024. Qual o balanço você faz da contribuição da Agência de Missões Urbanas para a sexualidade no Brasil e no mundo? Bom, a Agência de Missões Urbanas Avalanche foi fundada em 2004 aqui no centro de Vitória, com o objetivo de capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas, apontando para a glória de Deus. Então, o nosso problema não é resolver os desafios urbanos. A nossa missão é adorar a Deus. E os desafios urbanos não apontam, muitas vezes, para a glória de Deus. Logo, a gente precisa olhar para esses desafios a partir daquilo que está escrito nas Escrituras e apontar um caminho redentivo. Então, eu entendo que nesses 20 anos de missão nós experimentamos muito da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Nós vimos muita gente chegar ali na nossa missão para as nossas escolas desenganada, muita gente sem esperança, muita gente confusa, muita gente desorientada por causa dos efeitos da queda na sua própria vida, e na vida dos sistemas de onde a pessoa veio. Então, todas as vezes que a gente procurou ser fiel às Escrituras e apontar a direção para a vida dessas pessoas de forma cristocêntrica, a gente viu o resultado. Que resultado? A paz chegando no lugar do caos. A gente viu o reino de Deus, o governo de Deus, os limites de Deus, os princípios de Deus, a ética de Deus, apaziguando
o interior e o exterior de muita gente que foi diligente na aplicação daquilo que era bíblico e aplicou na própria vida. Então, em termos de balanço, eu acho que a gente poderia com certeza ter sido muito melhor, mas eu posso dizer o seguinte: tudo que deu certo foi resultado da boa mão de Deus. E tudo que não foi bom e que foi errado foi inteiramente nossa responsabilidade. O que eu posso dizer daqui por diante é o seguinte, que a nossa decisão está cada vez mais como missão de ser uma agência que adora o nome e a pessoa do Senhor Jesus Cristo e que anuncia a mensagem redentiva a partir do Evangelho de Jesus Cristo, acreditando que esse Evangelho traz as respostas para as principais questões da vida e da sociedade. Então, esse é o compromisso da nossa missão, uma missão que quer viver uma vida individual, institucionalmente falando, a partir da santidade e, a partir da santidade, servir a igreja local. Muito obrigado, Andréa Vargas, que é escritora e cofundadora da Agência de Missões Avalanche, por ter participado dessa entrevista. E gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas a respeito do que a gente abordou e sobre o tema do livro. Bom, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte. O Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém quiser saber qual é a verdade, se alguém quiser saber onde que eu encontro vida em abundância, se eu quiser saber qual que é a direção que eu dou para a minha existência, olha que coisa boa. Não é um conjunto de letras, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de comportamentos, mas é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, mudou a minha vida, eu sou testemunha que Jesus fez isso na minha vida. Eu sei que a vida não é só isso, a vida também é sobre isso, especialmente sobre isso. Então, a partir dessa grande decisão de conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser um com Ele, as demais áreas da sua vida vão encontrando direção, verdade, caminho e paz. Então eu quero deixar esse recado para você. Rasga o seu coração para o único que dá conta dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso, inclusive, vai trazer paz para a sua sexualidade.